Olá a todos, o meu nome é Catarina Santos e irei apresentar o estudo intitulado de Análise Cinética e Cinemática do chute frontal a diferentes cadências musicais, um estudo piloto. Nos últimos anos, sabemos que diversos estudos têm se centrado na análise biomecânica de distintos exercícios básicos de hidroginástica, sendo que estas análises, maioritariamente, tiveram como objetivo compreender as respostas agudas, tendo por base variáveis cinemáticas e variáveis cinéticas, aqui reportando essencialmente para aquilo que são as forças propulsivas em meio aquático. E, de facto, esta análise tem vindo a ser feita de uma forma dissociada entre as variáveis cinemáticas e cinéticas. E é nesse sentido que importa perceber qual é a relação entre o comportamento cinemático e a força aplicada. Assim, foi o objetivo do presente estudo analisar e associar as variáveis cinéticas e cinemáticas no chute frontal realizado a diferentes cadências musicais, ou seja, a diferentes ritmos de execução. Para tal, 4 jovens adultas foram sujeitas a um protocolo incremental de cadências, este composto por 3 cadências musicais, 120, 135 e 150 batimentos por minuto, sendo estas controladas por um metrónomo digital. Este protocolo foi aplicado no exercício básico chute frontal. Para avaliar as forças propulsivas, recorreu-se a um sistema diferencial de pressões, composto por um sensor e tendo sido este colocado no pé dominante das participantes. O sistema também possui uma câmara, sendo que esta foi colocada no plano sagital e que nos permitiu posteriormente avaliar as variáveis cinemáticas. Ressaltar que durante a avaliação da força propulsiva as sujeitas encontravam-se em cima de um step, no sentido de prevenir algum constrangimento provocado pelo solo. Os laços de força foram suavizados com filtro de 5 Hz no Aqua Knowledge, sendo considerados apenas 3 ciclos da fase ascendente do movimento. A partir daí foi retirado o valor mais elevado da força do membro dominante. Por outro lado, o período e o ângulo mínimo e máximo, consideradas as variáveis cinemáticas, foram analisadas no software Kinovia. Posteriormente, e tendo por base os valores dos ângulos, calculou-se a amplitude do movimento do chute frontal. Em relação aos resultados e numa primeira análise, parece existir uma tendência para o aumento ou diminuição de determinadas variáveis à medida que a cadência musical aumenta. De facto, os modelos de regressão linear mostraram uma relação inversa alta entre o período e as cadências musicais, bem como uma relação inversa moderada entre a força propulsiva e o período, ambas as regressões significativas. Ou seja, e por outras palavras, a diminuição do período de ciclo está associado ao aumento da cadência musical, sendo que a força propulsiva aumenta à medida que a duração do período de ciclo, ou seja, o período de execução do movimento, diminui. Por outro lado, uma relação direta e significativa foi encontrada entre a força propulsiva e as cadências musicais, bem como entre a força propulsiva e a amplitude do movimento. Ora, um aumento da cadência musical irá promover um aumento da força aplicada, consequentemente o período será diminuído e, consequentemente, a amplitude do movimento irá aumentar quando do aumento dessa força propulsiva.
Para concluir, os valores de força propulsiva mais elevados estão associados a períodos de execução menores, a cadências musicais mais altas e a alterações angulares mais proeminentes, que se irá traduzir numa maior flexão do joelho no exercício de chute frontal em extensão. Os instrutores de hidroginástica deverão ter uma especial atenção às modificações cinemáticas induzidas pelas cadências musicais, ou seja, pelo ritmo de execução, tendo sempre presente que estas irão influenciar a força propulsiva aplicada no meio aquático, e isto dizendo respeito ao exercício de chute frontal. Obrigada pela atenção. Alguma questão ou dúvida poderão entrar em contacto por e-mail. Mais uma vez, obrigada.